Então, vamos continuar aqui nosso novo assunto do Orhot Tzadikim. A gente começou na aula passada a falar um pouquinho da importância do estudo da Torá e o conceito do Talmud Torá Keneged Kulam. O estudo da Torá, ele vale como todas as outras mitzvot da Torá juntas. Então, mas falando que não é qualquer tipo de estudo da Torá, o estudo da Torá Leshem Shamayim, o estudo da Torá sério, sem interrupções, sem a pessoa se dispersar, isso é considerado o Talmud Torá Keneged Kulam. Por que vale como todas as mitzvot da Torá? Porque, na verdade, através do estudo, a gente vai conseguir cumprir a Torá, a gente vai entender com toda a profundidade necessária a nossa Torá. Então, o único jeito da gente saber o que Hashem quer, quando Hashem ele criou o mundo, ele deixou claro para a gente o que ele queria através da Torá. Então, Bezrat Hashem, quanto mais a gente estudar, de certa maneira, eu estou entendendo a cabeça de Deus dentro do que é possível, dentro do que ele revelou para a gente. Então, por isso que quanto mais estudo, mais a gente pode entender o mundo, entender a vida, entender o nosso propósito de uma maneira geral e de uma maneira particular. A gente está no nosso livro de Shimshon, a gente está estudando aqui no Shoftim a história de Shimshon, o quanto através da Torá, através de um versículo da Torá, o Shimshon entendeu a missão especial dele na vida. Então, a gente é a mesma coisa para a nossa vida, através do estudo da Torá, a gente vai entendendo cada vez melhor o nosso propósito e a gente vai cumprindo as mitzvot cada vez de uma maneira mais completa, né? Quantas coisas a gente vai estudando, a gente escuta numa aula e a gente até se assusta. Uau, Rabino, nunca tinha escutado isso. Acontece, muitas vezes eu estou estudando coisas que eu nunca tinha visto aquele detalhe, nunca tinha entendido daquela maneira. Então, precisamos, Bezrat Hashem, estudar para conseguir crescer cada vez mais. Então, continuando aqui, ele está explicando como deve ser o nosso estudo da Torá. Então, ele fala, Tzarich halomed lihiot zariz vezahir lilmod. A pessoa tem que ter agilidade, né? Se a gente vai ter preguiça, se a gente vai deixar depois eu estudo, primeiro eu vou fazer minhas outras coisas, a gente vai acabar não estudando nunca. Precisa agilidade, levantar, estudar, abrir um livro. Eu acho que eu já comentei numa das aulas, né? A gente escuta dos grandes da geração, o Stipler, por exemplo, o dia dele tinha 36 horas, não 24 horas. O que quer dizer, como alguém pode ter um dia de 36 horas? O Stipler, que é o pai do Rav Chaim Kanievsky, Shlita, talvez um dos maiores rabinos agora dessa geração, o Stipler, Rav Yaakov Kanievsky, Zeher Tzadik Libraha, o dia dele tem 36 horas, ele estuda 36 horas seguidas de Torá, e descansava 6, 36 e descansava 6. O ciclo de vida dele era diferente do nosso. Ele tem uma agilidade para estudar a Torá, uma constância incríveis. Bezahir lilmod, de ser cuidadoso, não perder as oportunidades com besteiras, com vanidades, que coisas que não acrescentam nada para a gente. A gente está numa geração com desafios terríveis. A gente acaba tendo, por exemplo, as séries do Netflix. Então, alguém me comentou que quando alguém passa muitas horas na frente do Netflix, que vem uma mensagem, você ainda está aí, quer dizer, deveria vir, você ainda está vivo, porque vai saber se a pessoa, depois de tantas horas na frente da televisão, ainda está viva. Então, precisa de zrizut e de zeirut, agilidade e cuidado para poder estudar a Torá, que melechet a Torá eina domá Lechear Melahot, porque o estudo da Torá, o ofício da Torá, ele não se assemelha aos outros ofícios, aos outros trabalhos que tem no mundo, que é Lomed Shear Melahot, uma pessoa que aprende sobre qualquer outro tipo de melahá, qualquer outro tipo de trabalho, afilo yebatel mimena kama shani, mesmo que ele deixe de fazer esse trabalho por muitos anos. Vou dar um exemplo aqui. Alguém que estudou engenharia, se formou em engenharia, depois de muitos anos que ele não exerceu a profissão, lógica rena, ele não vai esquecer os princípios básicos, vão estar lá na cabeça dele e talvez coisas manuais, mais ainda. A pessoa fez um curso de carpintaria
ficou 10 anos sem trabalhar, a hora que ele voltar, ele não vai esquecer. Aval que Shelomé Torá vem no Roser Alea, mas aquele que estuda a Torá e não está constantemente fazendo Hazarot, fazendo revisões do que ele estudou, Miyat Shoreach, ele esquece tudo que ele estudou. Quantas vezes acontece, a gente repassa todas as leis referentes a uma festa judaica, de repente chega de novo, um ano depois da festa, a gente já esqueceu tudo, a gente já não lembra mais nada, os detalhes das leis, a gente esquece Torá muito fácil. Veafilo im yazor meape a mim, mesmo que ele fez 100 vezes a revisão de todo esse material, im yasir da tomimena ishkahakol. Se ele se distrair, quer dizer, se ele passar muito tempo sem se dedicar para a Torá, ele vai acabar esquecendo tudo, não importa quantas vezes ele tenha feito a revisão do material. Veadinoten, isso é uma coisa lógica, que kol melachot einan tzrichot lev ki im keshelomed melachá batrilá. Porque, na verdade, todos os trabalhos, eles não precisam que você constantemente está prestando atenção em tudo que você está fazendo, a não ser no começo, quando você está estudando aqui essa nova melachá, esse teu novo trabalho. Então, no começo, você precisa colocar atenção, aval beasiatan einan tzrihim lev, mas quando você está executando, quando você começa a fazer, entra no piloto automático, é natural. Então, por exemplo, alguém que trabalha, como a gente falou, exemplo da carpintaria, chega uma hora que o trabalho já entrou no piloto automático, um pouquinho aqui e lá ele vai parar para pensar, para prestar atenção, mas, em geral, ele não precisa parar para prestar atenção no que ele está fazendo, já entra naturalmente no piloto automático. Avala limud einoken, mas o estudo da Torá não funciona assim, já vamos entender por que não. Kol pam upam tzarich libo lechaven shmuato, o tempo inteiro o coração tem que estar atento, a pessoa tem que estar focado no estudo, concentrado, velo lachov beshum davaraher ki im beshmuato, e ele não pode se distrair com nenhuma outra coisa a não ser o estudo dele. Então, hoje em dia, infelizmente, um dos maiores inimigos da nossa Torá se chama smartphone. A gente não consegue passar mais do que 10 minutos, toca e é uma mensagem de WhatsApp, é um SMS e não sei o quê, e redes sociais. Hoje em dia tem alerta para tudo, quer dizer, cada mensagem, o que cada um postou, tem uma postagem nova, você já recebe um aviso. A pessoa ela não consegue focar mais do que 5, 10 minutos, isso destrói. Em termos da Torá, se ele estivesse aprendendo a ser um carpinteiro, tudo bem, não vai perder nada, mas na Torá não funciona se a pessoa não está concentrada, não está conectada. Ele não pode ficar pensando, senão a Torá não vai entrar no coração dele. Quem desviar o coração em ociosidade, em besteiras, em vanidades, ele vai acabar se esquecendo de tudo que ele se esforçou uma vida inteira, ele acaba esquecendo a sua Torá. A grande pergunta é por que Deus fez dessa maneira, que a gente estuda, e se você der uma desviada, você esquece toda a Torá que você estudou. Isso é interessante, né? Eu tinha um rabino da Yeshiva que ele brincava, as Yeshivot, a gente tem mais ou menos 60 tratados do Talmud. Esses 60 tratados não são todos que se estuda no mundo das Yeshivot. Então, as Yeshivot estudam mais ou menos, eu acho que uns 15, 20 tratados desses 60 tratados. Óbvio que quem quiser pode, depois expandindo o seu estudo, na época também, que às vezes sai da Yeshiva e vai para centros de estudo específicos, que pessoas que fazem Daf Yomi estudam uma página por dia para terminar todos os tratados do Talmud, mas o ciclo da Yeshiva se termina em 5 anos. A cada 5 anos, a gente vai estudando várias Gemarot, não se estuda
esse tratado inteiro, alguns pedacinhos de cada um dos tratados, e a cada 5 anos a gente recomeça o ciclo de estudos. Eu tinha um rabino que ele brincava, falou, por que o ciclo se recomeça a cada 5 anos? Então ele falou o que acontece. A gente vai lembrando, se você lembra alguma coisa que você estudou, mas lembra mais ou menos, começa a dar um monte de confusão, será que era isso, será que era aquilo? Às vezes é melhor começar a estudar do zero do que coisas que você sabe um pedacinho, sabe mais ou menos, vai te dar mais confusão. Então ele brincava e falava, 5 anos é suficiente para esquecer tudo que você já estudou e começar como se fosse a primeira vez na vida. Óbvio que isso não acontece com quem revisa o tempo inteiro, quem está focado na Torá. E a gente sabe, Rabanim, que Baruch Hashem sabiam toda a Torá Be'al Pé, toda a Torá de cor, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, sabiam tudo de cor, sabiam quantas vezes na Torá aparece uma certa palavra, eles levavam poucos minutos para responder, quantas vezes na Torá inteira aparecia certa palavra. Então, Deus ele criou um sistema. Se você se esforça muito, mas você para, você desvia o teu intelecto para outras coisas, quando você volta, perdeu tudo, esquece tudo que estudou uma vida inteira. Então, os nossos sábios explicam por que a gente esquece a Torá, por que a Torá é diferente de qualquer outra profissão, que uma vez que você aprendeu, é até aquele ditado, né? Quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. E é verdade, você pode ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, pode dar um desequilíbrio nos primeiros 5 minutos, mas depois de 5 minutos você está andando de bicicleta como você andava há 30 anos atrás. A gente nunca mais esquece. Torá, experimenta ficar 30 anos sem estudar Torá, mas não sobra nada, não vai sobrar nada do que a gente estudou. Por que acontece isso? E menadam shoreach mashelamad, se a pessoa não se esquecesse o que ele estudou na vida dele, imken ayalomed kol atarakula, ele terminaria de estudar toda a Torá, ve'arkar ayolech batel, e depois ele ia ficar uma pessoa ociosa, já que ele terminou todo o estudo da Torá, ele vai desviar a cabeça dele para as vanidades, para as besteiras, realmente ficar ocioso de se ocupar com coisas da Torá, e a ociosidade leva a pessoa para ficar com tédio, e o tédio leva a pessoa para transgressões. Qual é a prova disso? Aconteceu com Noah, a geração do Noah, o Noé, ele trouxe para o mundo avanços agrícolas. Os nossos sábios falam que ele trouxe primeiro, ele trouxe brachá para o mundo até o nascimento do Noah. O mundo plantava, as pessoas plantavam e nascia muito mais espinhos do que comida. Então, eles tinham que trabalhar muito o dia inteiro para colher pouca coisa que prestava no final do dia. Mas o Noah foi o primeiro que nasceu depois do falecimento do Adão. Então, perdeu um pouco da força daquela maldição de Deus para Adão, que a terra vai ser maldita por tua causa. Então, ele já trouxe o nascimento dele, já trouxe brachá para o mundo. E, fora isso, ele desenvolveu muitos equipamentos agrícolas que facilitou a vida das pessoas. Por exemplo, o arado. Então, a Torá, os nossos sábios, eles atribuem a invenção do arado ao Noah. E, olha, não é coincidência. O que aconteceu na geração do Noah? Teve um grande dilúvio, apagou o mundo inteiro, a humanidade foi apagada e recomeçou. Deus deu um restart na humanidade, não estava contente com os caminhos do mundo. Por que justamente nessa geração, já que veio brachá para o mundo, já que vieram avanços agrícolas, vieram equipamentos novos, começou a sobrar muito tempo. O que as pessoas fazem com o tempo sobrando? Besteira. Se fica sobrando muito tempo, a pessoa vai terminar fazendo vanidades. A humanidade começou a se ocupar de promiscuidade, de roubo, e, infelizmente, Deus entendeu que precisamos zerar o mundo e começar de novo. Por isso, Deus fez um decreto do esquecimento da Torá, diferente de qualquer outra ocupação mundana. Para que a pessoa tenha que se dedicar para o estudo da Torá
todos os dias da sua vida, o mitokar e através disso a Torá vai ajudar que ele evite as transgressões. Quanto mais a gente está ocupado com a Torá, primeiro, como a gente falou, efeito prático, eu sei as alahot, eu vou estudando a Torá, por exemplo, essa paraxá, Bezrat Hashem, a gente vai ver amanhã, na aula da paraxá, já fazendo uma propaganda aí da nossa aula de amanhã, uma das parashiot mais assustadoras da Torá, a paraxá que fala de todas as klalot, todas as maldições que vão vir se a gente abandonar os caminhos da Torá, os caminhos de Deus. Quando a gente estuda isso, isso desperta o ser humano, Deus me livre, eu não quero entrar num caminho de vida desse, eu não quero cair nesse nível que a humanidade acabou caindo e que venham essas klalot sobre a gente, como infelizmente já aconteceram em algumas épocas do povo judeu. A gente vai lendo todas as maldições dessa paraxá e infelizmente a gente identifica muitas épocas da história judaica onde essas klalot, essas maldições se cumpriram. Então, quando a gente vai estudando a Torá, a gente vai despertando, a gente vai tendo temor a Deus, a gente vai tendo medo da transgressão, medo dos castigos, e a gente não erra, a gente tenta fazer as coisas corretas. E fora isso, a Torá traz santidade para o ser humano, a Torá vai limpando a nossa alma e afasta a gente dessa maneira de todos os tipos de transgressões. Então, Deus, ele decretou que dessa maneira a gente vai esquecer a Torá. Se você não ficar o tempo inteiro estudando e revisando, é um dos motivos que a gente termina toda a Torá todo ano, o ciclo da Torá, a gente termina a Torá e no mesmo dia já recomeça, mostrando que é um ciclo infinito. Não é como qualquer outro livro que a gente termina. Imagina que a gente levasse um ano para terminar um livro. Quando a gente terminou, a gente guarda na gaveta, daqui a 10 anos a gente vai pensar em abrir de novo. Com a Torá não é assim, a gente termina e no mesmo dia a gente já recomeça a leitura da Torá. Ve a Torá meviá lidei masim tovimos Ruth. A Torá traz a gente para bons atos, para ter méritos. Que kasher hu osek batorá. Quanto mais ele se ocupa com a Torá, ve o gadlo onesh ve averot, ele vai lendo os castigos que vão recair sobre cada tipo de transgressão. Os Ruta Mitzvot, a gente vai vendo os méritos quando a gente cumpre as mitzvot da Torá. As noten elibola sotatov, a gente vai ter uma motivação maior para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Quantos exemplos incríveis da Torá, Avraham Avinu e toda a bondade que ele fazia, o temor a Deus de Yitzhak Avinu, a forma de emuná do Yaakov Avinu mesmo diante de alguém desonesto como Lavan, a retidão de Moshe Rabbeinu, a entrega Messirut Nefesh, a entrega dele em prol do povo judeu. Olha quantos exemplos de vida. A gente todo dia tem que se perguntar, Matai guia Masai lemasei avotai, quando que meus atos vão ser tão grandes quanto os atos dos nossos antepassados? Tem que ser uma sheifá, tem que ser um desejo, uma aspiração do ser humano chegar em níveis grandes. A gente não pode ter cabeça pequena, a gente sempre tem que querer crescer e chegar no nível dos nossos antepassados. Veigiata Torá, mashkahatu monato tominavon. Então, por isso, o esforço na Torá faz a gente esquecer e impede a gente de cair em transgressões. Avalabatalá gorere tetavon, o moridatol sheol. Mas a ociosidade acaba puxando transgressões e faz a pessoa, infelizmente, descer para o poço. Estamos falando aqui em níveis espirituais, faz a pessoa ter as piores quedas espirituais possíveis. Justamente na cabeça ociosa começa a entrar um monte de besteiras. Então, ocupa o teu tempo, ocupa a tua cabeça com Torá. Quanto mais Torá a gente puder dedicar ao nosso dia, a gente está garantindo que duchar santidade na nossa cabeça. Quanto menos tempo a gente tem para dedicar para a Torá, a gente acaba dedicando para outras besteiras, para as outras vanidades que acabam colocando só coisas negativas na nossa cabeça. Lachen yezariz lasog batorá tamid. Então, seja ágil, vence, luta contra o Yetzer Hará,
para ganhar cada vez mais tempo de Torá no nosso dia, Yomam Valayla, de dia e de noite, Ve'av Kesheu Oler Baderer, O Shorev Memitato, mesmo que você está no caminho ou você está deitado na cama. Olha só a profecia da Torá. A Torá já está vendo aqui os nossos shiurim em DVD, os nossos shiurim em MP3, dá para escutar no rádio do carro, em vez de escutar essas músicas que hoje em dia, não sei nem se dá para chamar música, o nível da música, da letra que tem as músicas hoje em dia, que são uma vergonha. Ao contrário, vai lá, liga o teu MP3 no carro, você pode ter 1 hora de trânsito, se transforma em 1 hora de shiurim de Torá, de méritos, de elevação espiritual. A gente não fica nem bravo. Às vezes eu ia escutando, eu trabalhava num lugar que dava uns 15, 20 minutos de caminhada, eu aproveitava, vou escutando aulas de Torá no caminho, e às vezes a aula de Torá estava tão gostosa que eu dava mais uma volta no quarteirão para escutar mais 5 minutos. A gente não vai nem reclamar mais do trânsito quando a gente está escutando uma aula gostosa de Torá no carro. E se ele não consegue estudar de cor, então mesmo que ele não consiga repassar, alguém que está estudando uma Mishnah, por exemplo, existe um conceito espiritual da gente saber Mishnayot de cor, palavra por palavra, mas se a pessoa não sabe, mesmo que ele não saiba repetir mentalmente todas as palavras de uma Mishnah, pelo menos repassa o conteúdo, lembra as coisas que você estudou, veterre dato alimudou, e que o nosso pensamento, mesmo quando a gente está no caminho, mesmo quando você está deitado na cama, sejam pensamentos de Torá. Ter o costume antes de dormir, abre um livro de Torá na tua cabeceira para ler um pouquinho, para dormir envolvido em Kedushá, para ter pensamentos sagrados também durante o nosso sono. Shelo Yasser Datom, ele mudou para que ele esteja sempre concentrado, focado no estudo dele. Veaz Kiem Veigita Boyomam Valaila, e ele vai estar cumprindo as palavras do profeta Hoshea, e você vai meditar a Torá de dia e de noite. Ki Eino Omer Vedibarta Bo Yomam Valaila. Não está escrito que você vai falar dia e noite. Perdão, aqui é um passuque no Sefer Yoshua, que você vai falar ela dia e noite. Você vai meditar sobre a Torá dia e noite. Quer dizer, a Torá tem que estar na nossa cabeça. E Gita Bo Yomam Valaila. Então, isso é no coração, no pensamento. A gente, Bezrat Hashem, sempre está estudando Torá. Ve'alzenemar, também sobre isso está escrito, o Belerterra Baderech, o Beshorbecha Ufkumecha. Assim a gente fala no Shema Israel todos os dias. Você vai estudar a Torá quando você está andando no caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Vezeu Shenishtabhura Boisenu Zechron Libraha Shelo Alhu Arbamot Belo Torá. Nossos sábios foram elogiados, louvados, porque eles não andavam 2 metros na rua, que eles não estavam imersos em pensamentos de Torá. Olha que incrível uma história, escutei do Rav Elazar Manshach, Zecher Tzadik Libraha. Ele era o Rosh Yeshiva de Ponovitch, lá em Bnei Brak. Uma vez ele chegou na Yeshiva e ele estava com uma criancinha, ele estava dando a mão para uma criancinha. Então, quando ele entra no Yeshiva, os alunos perguntam para ele: Rav, quem é? É seu netinho? E ele olha para o lado, ele toma um susto. Quem era aquela criança? Uma criança lá em Israel. As crianças, desde pequenininhas, elas já vão sozinhas para a escola, mas os pais ensinam a nunca atravessar a rua sozinha para elas pedirem ajuda para um adulto. Então, na época que eu morava em Israel, era muito comum. Você está andando na rua e vem uma criancinha e pede ajuda para atravessar a rua. Provavelmente aquela criancinha pediu ajuda para o Rav Shach para atravessar a rua, mas o Rav Shach, a cabeça dele o tempo inteiro, ele está pensando em Torá, ele esqueceu da criança, ele atravessou com a criança, ele levou a criança lá para Yeshiva e esqueceu dela. A hora que ele viu a criança, ele levou um susto. Provavelmente ele deve ter trazido depois ela de volta, que ela devia estar indo para a escola ou voltando para casa. O Ayulomdim Vegorsim, o tempo inteiro
os nossos sábios estavam estudando, estavam dedicando o tempo deles para a construção espiritual eterna. O ayum mechashvim belibam beshmuatam ou belimudam, e o tempo inteiro, se eles não estão com um livro na frente, a cabeça deles está o tempo inteiro. Hoje eu estava conversando de manhã com um rabino e estava falando, né, de às vezes você frequenta uma sinagoga que é longe de casa, então tem uma grande vantagem. Os nossos sábios falam que tem os har psiot, tem o mérito de cada passo que você dá em direção a uma sinagoga, isso tem um mérito espiritual. Então, às vezes é bom a pessoa ele rezar longe da casa dele, que ele tem mais méritos para ir todos os dias para a sinagoga. Mas olha o que esse rabino contou, que incrível. Eu falei, olha, eu tenho uma lista de assuntos, de coisas que eu gostaria de refletir um pouco sobre elas. Então, toda vez antes de sair de casa, eu sei que tem uma caminhada de 10, 15 minutos até a sinagoga, eu escolho um dos assuntos da minha lista e eu vou o caminho inteiro pensando sobre esse assunto de Torá. Então, olha que incrível, você transforma o teu caminho num Beit Midrash, num centro de estudos, num centro de reflexão. Outra ideia também do caminho, quanto a gente fala a importância de Heshbon HaNefesh, da pessoa o tempo inteiro está fazendo uma avaliação dos seus atos na vida, do seu crescimento espiritual. Olha que oportunidade incrível, aproveita os momentos para refletir, para estudar, para voltar ideias na cabeça e, Bezrat Hashem, a gente poder crescer cada vez mais espiritualmente. Então, precisa dedicar, precisa querer o tempo inteiro crescer no nosso estudo da Torá. Lahem, ten libcha vekol datcha ala Torá becholet. A Torá a gente não pode abandonar em nenhum momento do nosso dia, sempre tem que estar conectado com a Torá no nosso pensamento, que Adam lomed batorá chokhmah vederech eretz ve'anavá ve'tzniut ve'kol masim tovim. Olha quantas coisas a gente pode tirar da nossa Torá: sabedoria, o bom comportamento, como se comporta de uma maneira bonita. Derech eretz, hoje em dia muita gente pensa que é o que a gente chama de etiqueta. Não é etiqueta, é muito mais do que isso. Toda forma de se comportar, o nosso Ben Adam Lechaverot, da pessoa com seu companheiro, atos de bondade, anavá, quanto a gente pode aprender de humildade na Torá. O maior de todos os tempos, o rei dos reis do povo judeu, Moshe Rabbeinu, nosso maior líder, ao mesmo tempo que ele é o maior em Torá, ele é o Rabbeinu, o nosso rabino da história do povo judeu, ele é várias vezes louvado na Torá pela sua humildade. Nós que não somos uma gota d'água comparado com Moshe Rabbeinu, a gente se acha melhor que os outros. Moshe, que era um anjo, o que chegou mais próximo de Deus escrever na Torá, que nunca se levantou e nunca vai se levantar, um profeta no nível de Moshe Rabbeinu, ele é elogiado na Torá inteira pela sua navá, pela sua humildade. O tzniut, o recato, não só o recato nas roupas, a gente já explicou que recato é todo o nosso comportamento, não se expor, o quanto a gente está indo contra a essência do povo judeu quando tem essas redes sociais, as pessoas expõem a vida, abre a vida como se fosse um livro para todo mundo se meter na sua vida e opinar, e ainará, vekol masim tovim, quantas coisas boas, e a gente pode aprender dos nossos grandes exemplos da Torá. O Mina Shamayim Osim Lot Serahav, e quando você se dedicar para a Torá, do Shamayim vão te ajudar, que você possa ter sucesso nas outras áreas da vida. Quanto mais você dedica para a Torá, você vai ter que dedicar menos para os assuntos mundanos. Deus vai te dar mais atzlachá, mais sucesso, com menos ocupação mundana, você vai conseguir exatamente o mesmo sucesso. Ve a Torá meshamarto, o megadalto, o meromamto, e a Torá vai proteger ele, vai fazer ele crescer, vai elevando espiritualmente ele a cada dia. Como ensinaram os nossos sábios no Pirkei Avot, Rabi Meir Omer, Kol haosek batorá lishma, todo aquele que estuda a Torá Leshem Shamayim, não para benefícios pessoais,
mas para se conectar com Hashem, Zohel Edvarim Arbe, ele vai ter muitos méritos na vida dele, Velod, e não apenas isso, Eila Shekola Olam Kulo Kedayulo, ele é digno de todo mundo, Deus vai dar uma siata de Shmaya, vai ajudar ele em todos os assuntos mundanos. Nikrarea, ele é chamado de companheiro por Deus. Olha que incrível nível de proximidade que um ser humano pode chegar de Hashem através do limud da Torá, o estudo da Torá. Ele é chamado por Deus de meu companheiro. Ahuv, ele é chamado de meu amado. O Megadalto, o Meraromamto, Al-Kol Amassim, e ele pode se elevar sobre todas as criaturas do mundo. Olha que incrível, os atos de bondade, o estudo da Torá, onde podem elevar a gente. Está escrito que quando Abraham ele recebeu os 3 anjos na casa dele, ele não sabe que são anjos, ele acha que são 3 beduínos. No começo, quando ele recebe os 3 anjos, está escrito que os 3 anjos estavam parados sobre Abraham Avinu. Então, é uma linguagem um pouco estranha, mas por que eles estão parados sobre Abraham Avinu? Porque eles são anjos e Abraham Avinu é um ser humano. Mas depois que o Abraham Avinu ele corre para servir comida, para servir bebida, para lavar os pés e as mãos deles, para cuidar, para dar um lugar para eles descansarem, está escrito que Abraham estava parado sobre eles. Abraham agora, através do Hesed, das bondades, ele se elevou acima dos anjos. A Torá dá para a gente esse potencial de se elevar espiritualmente até mesmo acima do nível dos anjos. Arei Sahar Priaba Olamazé. A gente tem recompensa de frutos nesse mundo. Quem vive com Torá vive melhor. Não estamos falando do Olamabá, ele já começa nesse mundo, já comeu os frutos do estudo da Torá. Avale Olamabá. Ai Loratá, e a recompensa que está guardado para cada um que estuda a Torá. Nenhum olho humano jamais viu a maravilha que Deus guardou para a gente. Zulatcha, fora você, Deus. Deem lemala imeino leolamabai. Não tem nada acima no Olamabá do que a recompensa do Talmud Torá, do Limud da Torá. Bezrat Hashem, quanta coisa boa Hashem está guardando para o nosso Olamabá, que vai sair do nosso estudo de Torá. Então, esse é um dos principais motivos que Talmud Torá Keneged Kulam. Como a gente falou, o limud não pode ser só pelo estudo. O limud tem que ser para lilmod lelamed, para estudar e para ensinar para os outros. Não guarda a Torá só para você, transmite também, passa essa Torá para frente. Então, a gente tem que sempre escutar um shiur, querendo guardar algumas coisas, algumas pérolas que eu escutei no shiur, para poder passar para frente. Quantas oportunidades a gente vai sentar numa mesa com os amigos, ao invés de ficar falando besteira, fala coisas de Torá, acrescenta espiritualidade nesse momento. Então, a gente pode passar isso para frente também e para lekayem, para cumprir a Torá, velassot, para cumprir toda a Torá. Isso vai ser o grande sahar que a gente vai ter, toda a recompensa que nenhum olho humano jamais viu, o tamanho da recompensa que está guardado para todos aqueles que dedicam a vida para o limud da Torá. Itabá Midrash, e assim está escrito no Midrash, uma parte da Torá oral, Rabi Sha'al le Rabi Betzalel, o Rebbe, ele perguntou para o Rabi Betzalel, Maldirtiv, o que está escrito no profeta Hoshea, que Zantá Imam, porque a mãe dele, uma linguagem de snut, é como se ela tivesse se prostituído, Amarló, e matai nasci divrei Torá kezonot. Quando a gente, Deus nos livre, trata a Torá como uma coisa baixa, uma coisa sem valor, besman shebaleia mevazimotam, quando a pessoa, através dos seus maus atos, ele está desprezando a Torá, ele está envergonhando a Torá, a gente precisa tomar muito cuidado que a Torá transforme os nossos atos em atos melhores, porque senão Deus nos livre, a gente está manchando a Torá. Keitzad, como que isso funciona? Chacham Yoshev Doresh,
Lota temishpat. Quando uma pessoa vem e ensina, olha, não desvia do julgamento, veuma temishpat, e ele próprio, ele desvia o julgamento. É o que está acontecendo no Brasil, né? As pessoas que vêm da lição de moral são as primeiras que são os grandes transgressores. Os transgressores dão lição de moral nos outros. Então, a gente está vendo uma inversão de valores, mas mesmo na Torá, aquele que dá boca para fora vem dar bronca nos outros, vem ensinar, mas os atos deles são contrários às suas palavras. Lota kirpanim, a Torá fala, não seja favorável a um dos lados, veuma kirpanim, ele é favorável a um dos lados. Lot karshorad, não receba suborno, veu loker shorad, ele vai lá e recebe suborno, vehen darshura boisenu zechron alivrachá, e assim falam os nossos sábios, eles aprendem de Shlomo Amelech no livro Kohelet, Vechochmat amisken bzuyá, a sabedoria do pobre, ela é desprezada. O que quer dizer a sabedoria do pobre? Eizeu chochmat misken bzuyá, qual é a sabedoria que é chamada uma sabedoria do pobre, que é desprezada pelas pessoas? Zeu sheuani bemasim tovim, aquele que é pobre em bons atos, ele é muito bom para falar, para cobrar dos outros, mas nos atos dele ele não demonstra a Torá que sai da boca dele. Esse é chamado de pobre, ele vai ser desprezado. Vamos falar para ele que moral que você tem de ensinar e você não cumprir. Eu vejo, por exemplo, muita gente que vem na drachá, na hora de falar o Dvar Torá, e vem apontando o dedo, e vocês precisam chegar na hora na tefilá, tem que chegar cedo, e a pessoa não chega na hora na tefilá. Então, como que você está apontando o dedo para os outros? Você vai ser desprezado. As pessoas vão dar risada dos teus ensinamentos. Enquanto a pessoa está falando, você tem que chegar na hora na tefilá, na cabeça de todo mundo, tá? Mas você não chega. O que você está cobrando da gente? Então, tem que tomar muito cuidado para a Torá não estar só na boca. Tem que estar nos nossos atos. Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus com os nossos atos. Senão, Deus nos livre, vai virar um Hilul Hashem, denegrir o nome de Deus. As Chochmatov Zuyá, a sabedoria dessa pessoa que os atos não condizem com as suas palavras, é uma Torá que vai ser desprezada. O que Sheyore Oraot Lasotov, então, quando a pessoa está ensinando os outros a fazer bons atos, Veu einu ose, mas ele próprio não está fazendo esses bons atos, as endvarav mekubalim, as pessoas não recebem, as pessoas não aprendem dele, porque ele não é um exemplo vivo das palavras que saem da boca dele. Velo midrashikar eila amase, porque o ensinamento principal não é através da boca, e sim através dos nossos atos. Quanto mais a gente estudar a Torá vai trazendo a gente para bons atos. De novo, é importante estudar a Torá. Só o estudo da Torá, pelo estudo, ele já é muito importante. Mas, acima de tudo, a Torá deve trazer a gente para bons atos, para mudanças de atitude. A pessoa ela vai mudando, ela vai crescendo, a Torá vai permeando, vai entrando dentro dela e vai saindo através de atos melhores, e ela vai consertando todos os defeitos que ela tem na vida. Lahen yesh lekol adam lechaven masav leshem shamayim. Por isso, todas as pessoas têm que direcionar os seus atos leshem shamayim, em nome dos céus. Uree vehaven mi Elisha ben Avuyá. E a gente deve entender, olhar o que aconteceu com Elisha ben Avuyá. Infelizmente, ele acabou se desviando completamente dos caminhos da Torá. Ele foi chamado de Aher, o outro, porque ele abandonou. Estamos falando aqui de um sábio da época dos Tanaim. Ele era o Rav do Rabi Meir Balanês. Então, estamos falando de gigantes, de anjos, mas, infelizmente, o Elisha ben Avuyá, ele se desviou dos caminhos da Torá. E os nossos sábios falam qual o motivo que ele se desviou da Torá. Bishvil shelimdo aviv Torá shelo lishma. Ele recebeu Torá
do pai dele, que foi um ensinamento que não foi em nome de Deus, foi em busca de kavod, foi em busca do seu próprio reconhecimento, da sua própria honra, e não em nome da honra de Deus. Lassov nefar leminut, ele acabou virando um herege, ele acabou negando a Torá e acabou negando toda a divindade que está por trás das mitzvot. De Abrinan Berushalmi Hagigah, o Bemidrash Kohelet. E qual é a história? O que tem de tão grave aqui que aconteceu? Lo Lishma, que não foi em nome dos céus, e sim em nome do próprio Kavod. Olha o que está escrito: Keshenimol, no dia do Brit Milá, do Elisha ben Avuyá, Asa aviv seudá lerachamim, veismin leraboseino. O pai dele quis fazer uma grande seudá, ele convidou todos os rabanim da cidade, Lerab Eliezer, o Lerab Yoshua, e ele convidou dois dos grandes rabinos da geração, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, o Shear Rahamim e outros sábios daquela geração. Veayu Yoshvim Baseudá, estava todo mundo sentado lá comendo. Mas como que é uma seudá de Rahamim? Medabrim divrei Torá, eles estão na mesa não discutindo futebol, e nem discutindo Big Brother, e nem discutindo a série da Netflix, eles estão na mesa falando de Torá. E a Torá deles era uma Torá tão incrível que se formou um fogo em volta da mesa. A gente não consegue imaginar o que é isso, um fogo em volta da mesa de Torá. Boa viv shel Elisha, ve'amar lahem. Veio o pai do Elisha e falou para os sábios, Rabotai, vehi batem lisrof et habayit, vocês vieram aqui para botar fogo, para queimar minha casa. Amruló, eino ken, eila, shemipnei sheanu chosrim bedivrei Torah, ubanevim baktuvim, veadvarim meidim beinoiseino, smeihim, kenetinatam misinai. Falou, não, sabe o que é? A gente está aqui estudando a Torá, estudando todos os livros dos profetas, das escrituras, e as nossas palavras são testemunhas que a gente aqui está entregue para a Torá, a gente está dedicando a Torá, e a gente está na mesma alegria que elas foram entregues para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. O Mitor Haesh Nitnu, e como elas foram entregues com fogo no Har Sinai, de novo aquele mesmo fogo do Har Sinai, é esse fogo que você está vendo aqui em volta da mesa. Então, Amar Keivan Shaniroe, Shekar Koha Torá, agora que eu estou vendo, falou o pai do Elisha ben Avuyá, agora que eu estou vendo a força da Torá, Im Nitkayem Li Benze, Ani Notno la Torá. Então, se esse meu filho agora, que está fazendo o Brit Milá, ele viver, eu vou dedicar ele para o estudo da Torá. O Bishvil Shaya Mitkaven Shelo Lishma, mas infelizmente a intenção dele não era engrandecer o nome de Deus. Ele viu a honra daqueles sábios, que eles trazem fogo para o mundo através da Torá deles. Ele quis essa grandeza, mais pelo mérito dele. Eila Lechavod, ele estava atrás de honra, estava atrás de reconhecimento. Nepar Benole Minut, o filho dele acabou virando um herege, acabou se afastando dos caminhos da Torá, mesmo que ele chegou a ser um dos maiores da geração dele, ele acabou se desviando dos caminhos. Por isso, tudo que a gente faz na vida deve ser Leshem Shamayim, não pelo nosso kavod, não estudar a Torá para eu falar que eu sei mais que os outros, para eu mostrar para todo mundo quanta Torá eu sei, e quando alguém perguntar, eu vou ser o primeiro que vou gritar para responder, para todo mundo ver a minha grandeza. Não, estudar a Torá pelo kavod de Hashem, pela honra de Deus, mas com humildade. Afal piken, leolam ilmad adam afilo shelo lishma. E mesmo assim, que se for para começar a estudar, que comece a estudar lo lishma, que seja pelo seu benefício, shemitor shelo lishma ba lishma, porque no final das contas, mesmo que você comece a estudar, que não seja um estudo Leshem Shamayim,
no final das contas, vai se transformar num estudo Leshem Shammai. Mas se aconteceu, a Gemara conta para a gente, no Tratado de Shabat, uma história de um homem que estava passando pela sinagoga justamente quando estava estudando sobre as roupas do Kohen Gadol. São roupas com fios de ouro, roupas com pedras preciosas. Uau! Quando ele escutou sobre o kavod do Kohen Gadol, esse homem quis se converter para o judaísmo para virar o Kohen Gadol. Ele queria aquele kavod do Kohen Gadol. Então ele foi falar com o Shammai e falou, por favor, Shammai, me converte para o judaísmo que eu quero ser o Kohen Gadol. O Shammai botou ele para correr, falou, sai daqui, não se converte para a Torá pelo kavod, vai embora daqui. Ele foi falar com o Hillel com todo carinho, começou a ensinar para ele, falou, tá bom, eu vou te converter, mas para virar o Kohen Gadol, você vai ter que estudar, e começou a estudar com ele toda a Torá. Quando ele chegou e começou a ver sobre as leis de como funciona o Kohen, quem pode ser o Kohen Gadol, e um zar, alguém estranho que entrar no Kodesh HaKodashim, vai vir uma morte celestial imediata. Ele perguntou, quem é um zar? Quem é esse estranho, esse estrangeiro que não pode ser o Kohen Gadol? Ele falou, até mesmo David HaMelech, qualquer um que não é da família do Aaron HaKohen, é chamado de zar. Esse homem entendeu, peraí, mas se nem David HaMelech podia ser o Kohen Gadol, como que eu estou tendo alguma pretensão de ser o Kohen Gadol? E ele entendeu a grandeza do Hillel, que trouxe ele para o caminho da Torá de uma maneira tão bonita, e Baruch Hashem, ele nunca abandonou os estudos da Torá dele. Então, mesmo que você comece Shelo Lishma, começa, porque Mitoch Lo Lishma, Ba Lishma, através desse estudo, mesmo que ele não era inicialmente com as intenções corretas, mas quanto mais você vai estudando Torá, ela vai te purificando e Bezrat Hashem, no final das contas, ela vai acabar sendo uma Torá Lishma. Agora a gente vai começar, a gente não vai conseguir terminar hoje, mas pelo menos vamos começar a explicar um pouquinho a estrutura da Torá. A gente sabe que a gente tem como se fossem duas Torot. Por que duas Torot? A gente tem a Torá Shebirtav e a Torá Shebeal Pé, a Torá escrita e a Torá oral. O que é cada uma dessas Torot? Por que a gente tem essas duas Torot? A gente vai entender, desde a entrega da Torá no Har Sinai, uma parte da Torá ela foi transmitida para Moshe Rabbeinu escrita, e uma parte da Torá foi transmitida para Moshe Rabbeinu só de uma forma oral. Hoje em dia, mesmo a grande maioria da Torá oral ela já foi escrita. A gente vai entender por que a Torá oral ela foi escrita, o que seria hoje em dia o que a gente chama de Torá oral, todo o Talmud, todos os Midrashim, toda a parte do Zohar HaKadosh, toda essa parte da Kabbalah, isso era parte da Torá Shebeal Pé, era tudo parte da Torá oral, e a gente vai entender por que hoje em dia a gente tem isso escrito, por que eu tenho um livro da Torá oral, se ela deveria ser transmitida só oralmente, por que hoje em dia a gente tem a Torá oral em livros. Veata yesh lichtov inyanei Talmud ve'amitzvot. Então, agora, o Orchot Tzadikim ele vai explicar sobre a Torá e sobre as mitzvot. Kol ha-mitzvot shenitnu lo le-Moshe misinai, beperusham nitnu. Todas as mitzvot que foram entregues para Moshe no Har Sinai, elas foram entregues com todos os detalhes, com todas as explicações. Shenemar ve'etna lecha et luchot ha'even ve'a Torá ve'a mitzvah. E eu vou te dar as tábuas de pedra e a lei e a mitzvah. Espera aí, o que quer dizer tudo isso? Torá, zu Torá shebirtav. Mitzvah, zu pirushá. Então, a Torá é a Torá escrita, mas a Torá escrita, ela é escrita de uma maneira muito codificada, muito resumida. É como se uma pessoa ela vai numa reunião, ela não consegue anotar palavra por palavra de tudo que foi falado, ela consegue anotar as informações principais.
E mitzvah zu pirushá, é a explicação de todas as mitzvot, de toda a Torá, vetzivanu lasot a Torá, alpi a mitzvah, e nós fomos ordenados a cumprir a Torá com todo o seu detalhamento, o mitzvah zu hi nikret Torá shebeal pé. Então, o que está escrito aqui, que foi entregue a mitzvah para o povo judeu, isso é a Torá oral, é todo o detalhamento, porque a gente na Torá escrita, por exemplo, quando a gente fala da mitzvah de tefilin, está escrito que você vai colocar um totafot entre os olhos e um sinal na mão. É tudo que a gente sabe da mitzvah de tefilin. Quando a gente chega na mitzvah de shritá, de fazer o abate kasher, está escrito que você vai abater conforme eu te ensinei. Espera aí, conforme ensinou aonde? Não tem nenhum outro lugar da Torá que fala os detalhes das leis. Aqui de shritá tem muitas leis, tem muitos detalhes, e como que faz, e a partir de onde corta, a mesma coisa com o tefilim, todos os detalhes, essa caixinha que tem alguns pergaminhos dentro, o que está escrito em cada pergaminho, qual que é a ordem. Então, tudo isso está detalhado na Torá Shebeal Pé. Kol a Torá Ktavá Moshe Rabbeinu Alav Shalom Kodem Shemet. Toda a Torá foi escrita por Moshe Rabbeinu. Quando a gente tem um Sefer Torá, isso foi escrito, Moshe escreveu de próprio punho antes do seu falecimento, Birtav Yado, de próprio punho, Venatan Sefer Lekol Shevet Vashevet, e ele deu um livro de Torá, ele escreveu pessoalmente 12 livros, 12 Sifrei Torá, e ele deu uma para cada uma das tribos de Israel, Vesefer Ehad Netano Baron Leed, e um livro ele escreveu, um Sefer Torá, ele guardou dentro do Aron HaKodesh como testemunha para as futuras gerações. Shenemar, Lakach et Sefer HaTorah Azeh, Vesamtem Oto Mitzad, Aron Brit Hashem Elokechem. Então, você vai pegar esse Sefer Torah e você vai colocar ao lado da arca do pacto com Hashem, Ve'aya Sham Bechal Leed. Ele vai selar para você um testemunho. Vê a mitzvah, shehi pirush a Torá. Então, o que é a mitzvah? É a interpretação, a explicação da Torá. Loktavá, isso não foi escrito. Moshe nunca escreveu as explicações, o detalhamento de toda a Torá. Eila tzivá bal laskenim. Ele transmitiu isso para os anciãos do povo judeu. Ule Yoshua, o Lechear Kol Israel, e transmitiu para o Yoshua e transmitiu para o restante do povo. Ele ia repetindo a mesma Torá, primeiro para os anciãos, depois para o Yoshua, depois para todo o povo. Shenemar, et kol davar asher nohim etzaveh etchem, todas as coisas que eu estou ordenando para vocês, otot tishmeru lasot, vocês devem guardar para cumprir. Lotosef alav velot gram mimeno, não acrescentem nada e não diminuam absolutamente nada de tudo que eu estou ensinando para vocês. Mipnei zeh nikret Torá shebeal pé, por isso que ela é chamada de Torá oral, porque originalmente ela só podia ser transmitida de uma forma oral. Óbvio que cada um pode ter as suas próprias anotações particulares, mas não vamos escrever um livro com os detalhes da Torá. Isso vai ser transmitido oralmente de Rav para Talmid, rabino para cada um dos seus alunos. O Mimot Moshe Rabbeinu alav shalom, ve'ad Rabbeinu akadosh, desde os dias de Moshe Rabbeinu até o Rabi Yehuda Nassi. O Rabi Yehuda Nassi é um dos Tanaim, um dos grandes sábios da Mishnah, que era o príncipe, era o líder do povo judeu na sua geração. O Rabi Yehuda Nassi, Lo nichtav sefer larabim lilmod bo, nunca foi escrito um livro dessa Torá oral para que o público pudesse ler através desse livro. Kilamdu akol beal pé, tudo foi sendo transmitido de geração em geração, oralmente. Então, aqui, a gente vai, Bezrat Hashem, na próxima aula, responder aquela famosa pergunta
Peraí, Rabino, então a gente já deve ter perdido muita Torá. Aqui não tem aquele problema do telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente começa falando uma coisa e no final chega outra coisa ao contrário. Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, vamos explicar todos os mecanismos de proteção da Torá, como a gente pode ter certeza que essa Torá foi sendo transmitida da maneira correta. E Bezrat Hashem, por que na geração do Rabi Uda Nassi ele entendeu a importância dessa Torá, que até aquele momento é transmitida só oralmente, ela vai ter que ser, de certa maneira, ela vai ter que ser escrita nos livros que vai ser o começo da Mishnah, o começo de escrever a Torá Shebel Pé vai se transformar em Mishnayot num primeiro momento, e vamos ver que mesmo que a Mishnah ela era escrita, ela continua tendo uma parte oral fundamental na transmissão dos ensinamentos do Talmud. Então, Bezrat Hashem, continuamos na aula que vem. Shavua Tov para todo mundo.